Eu sou Roseli, assistente social do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente Fernandes Figueira e atualmente estou fazendo parte também da coordenação colegiada do Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça da Fiocruz. Tenho mestrado em Política Social e doutorado em Serviço Social. Falar sobre racismo, saúde e formação profissional tem tudo a ver com a gente. Tem a ver com todas as áreas do conhecimento, sobretudo para os profissionais que atuam no âmbito da saúde. Hoje, a população brasileira, segundo os dados do IBGE, é constituída por cerca de 200 milhões de habitantes. E pretos e pardos representam hoje 54% dessa população. Todavia, o fato da população negra ser maioria não significa que ela aparece de igual maneira representada nos espaços políticos, de poder aquisitivo mais elevado, com expressão e visibilidade social também da mesma proporção. A gente vai ver, sim, a população negra brasileira é representada nos índices de desigualdade os índices alarmantes de desigualdade. A gente vai ver essa desigualdade étnico-racial expressas em várias esferas da sociedade brasileira. A gente vai ver isso no acesso à educação, que são crianças negras que entram mais tardiamente nos espaços de ensino formal e, por outro lado, são elas que mais precocemente saem desses espaços, e retornam também com mais dificuldade para o ensino de educação, por exemplo, de educação de jovens e adultos. E a gente vai ver isso em todas as esferas da vida social. A gente vai ver isso na saúde, na empregabilidade, na imagem da população negra pouco veiculada de forma positiva nos meios de comunicação, mas no âmbito da segurança, ou diríamos, no âmbito da violência, é que essa desigualdade aparece de uma forma mais contundente. E aí são todos dados, pesquisas, inúmeras delas retratam como aparece essa desigualdade. Todavia, essas desigualdades são mais visíveis quando a gente fala da violência. Tem pesquisadores como o Luiz Eduardo Batista, a Maria Escuder e o Júlio Pereira, eles falam que a morte no Brasil tem cor. E faz uma distinção entre a morte branca e a morte negra. A morte branca aparece como uma morte como o fim da vida, que tem como causa as doenças. Todavia, a morte negra é uma morte mal definida, decorrente de causas externas, transtornos mentais, complicações na gravidez e no parto. E eles dizem que a morte negra é uma morte desgraçada. E aí a gente tem inúmeros exemplos do que significa essa morte desgraçada, essa morte que tem como causa o racismo. Então, a gente vai ver que são os jovens negros as maiores vítimas de homicídio no Brasil. A gente vai ver como, muitas vezes, essa morte que é decorrente do Estado, ela também tem, de alguma forma, a cumplicidade da sociedade quando ela é omissa diante dessa realidade. Os jovens negros no Brasil, eles morrem 23% mais do que os jovens brancos. E a gente vai ver inúmeros casos que a gente poderia ilustrar como uma morte desgraçada, jovens de periferia, de favela sendo exterminados, sendo mortos. Se a miscigenação não deu certo, então o que a gente está vendo agora são os homicídios. A cada 100 pessoas mortas, vítimas de homicídio no Brasil, 71 delas são de pretos e pardos. São os negros que estão sendo vítimas desse homicídio, na sua maioria. E quando essas mortes elas são decorrentes da intervenção do Estado e a sociedade é omissa em relação a isso, não se pronuncia de uma forma contundente contra esse genocídio da juventude negra, de alguma forma esse número tende ainda mais a crescer. E a gente vai ver que essa violência, que é muito comum sobre a população negra, de modo geral, e sobretudo sobre a população jovem, ela também aparece, ela também se expressa em alguma medida sobre as mulheres também. O mapa da violência de 2015, que fala sobre os homicídios de mulheres, assim como o Atlas da Violência, do IPEA, também de 2015, expressam que são as mulheres negras as maiores vítimas de homicídio também no Brasil. Se a Lei Maria da Penha teve um impacto importante com relação à diminuição da violência contra a mulher, com relação à mulher negra, esse impacto ainda não é sentido. A gente sabe, no ano de 2015, o Ato da Violência fala que 65% do feminicídio, 65% é representado por mulheres negras. São elas vítimas do feminicídio. E isso é um retrato, que a gente diz da naturalização da branquitude, dessa ideia de hierarquia dos grupos sociais no país.
E isso a gente chama de racismo estrutural. E o racismo é assim, ele é estrutural e estruturante das relações sociais no Brasil. As desigualdades étnico-raciais, elas são decorrentes desse racismo estrutural, que perpassa historicamente na formação da sociedade brasileira. O racismo ele é único, é um único fenômeno, mas ele se expressa de diversas formas. E a gente tem o racismo ambiental, o racismo religioso, que é a perseguição dos adeptos, né, das religiões de matriz africana, e o racismo institucional. E o racismo institucional ele é muito comum, ele é muito presente nas nossas relações cotidianas, nos nossos espaços socioocupacionais. Nós veremos a forma de atendimento à população de forma diferenciada, né? É aquela população que tem menos acolhimento por parte dos profissionais, né, que é muitas vezes violada nos seus direitos, né, por conta da sua condição étnico-racial. O quesito cor, por exemplo, é uma expressão desse racismo institucional. Embora seja lei, há muitos formulários, instrumentos de informação que não têm o quesito cor e quando tem ele não é preenchido corretamente. A ausência do quesito cor nos formulários, no sistema de informação em saúde, é uma expressão desse racismo institucional, porque a invisibilização do dado não gera política de combate ao racismo institucional. Então, a importância da gente estar atento à inclusão do quesito cor nos sistemas de informação em saúde. E qual a importância dessa conversa, desse debate para os profissionais de saúde? O que tem a ver tudo isso que a gente está dizendo para a nossa experiência concreta, nosso espaço socioocupacional? Tem tudo a ver. Né, as pesquisas, né, mostram, principalmente pesquisas realizadas por nós profissionais, pesquisadores da Fiocruz, mostram o número de mulheres, por exemplo, que na consulta de pré-natal tem um número, a mulher negra acaba tendo um número menor de consulta de pré-natal, menor do que uma mulher branca. A violência obstétrica no Brasil, né, é representada, 65% das mulheres negras são as vítimas dessa violência obstétrica. A questão, o debate hoje do aborto mostra que são as mulheres negras, né, essas que realizam o aborto, elas realizam de forma insegura, sem um conhecimento, né, médico, de forma solitária e acabam sendo vítimas desse aborto. Mostra também no imaginário social uma ideia de que as mulheres, por exemplo, mulheres negras, têm mais tolerância à dor. Então, as pesquisas também mostram que as mulheres acabam recebendo menos anestesia, por exemplo, no momento do parto, né, porque se tem a ideia de que ela tem mais tolerância à dor. Né, o tempo de consulta dado para uma mulher branca, uma mulher negra, o tempo de consulta para uma mulher negra é um tempo menor que é dado a ela. Obviamente que essa mulher ela acaba não retornando às unidades básicas de saúde para continuar o seu pré-natal, né, porque ela não é bem acolhida, não é bem recebida nesses espaços. Isso tudo é uma expressão do racismo institucional. Em 2014, o Ministério da Saúde divulgou uma campanha de combate ao racismo institucional na saúde. Foi importante o lançamento da campanha, todavia, essa campanha acabou não tendo a sua eficácia, a sua eficiência, porque ela desapareceu. A gente não fala mais disso. Está na hora da gente retomar esse debate, né, da importância do combate ao racismo institucional em todas as áreas profissionais, mas, sobretudo, no espaço de saúde, porque isso gera morte. Isso gera dano grave e muitas vezes irreversível. Mas como o profissional de saúde vai ter uma intervenção importante, positiva no combate a esse racismo institucional, se no seu processo de formação profissional ele não recebeu formação, não teve um conhecimento teórico, crítico, acerca dessas relações sociais desiguais, né, que fazem parte de toda a trajetória histórica de formação da sociedade brasileira. Aí a importância da gente incluir o debate na história da cultura afro-brasileira e dos afro-brasileiros nos currículos na formação profissional continuada e na formação de base. Desde 2003, a Lei 10.639, que altera a LDB de 96, determina que todos os currículos incorporem a história da África e da cultura afro-brasileira, a educação para as relações étnico-raciais. O Conselho Nacional de Educação, em 2004, a resolução número 1, determina que essa inclusão não se dê só na educação básica, apenas na educação básica, ao contrário, em todas as modalidades de ensino. Então, está na hora de a gente incorporar esse debate, essa discussão em todos os currículos, nas nossas pesquisas, na pós-graduação, que a temática étnico-racial apareça. Nós temos um avanço importante com as cotas, né, que incluem mais essa diversidade, mas é importante avançar. Então, é importante a implementação da política nacional, né, de saúde integrada à população negra, a incorporação dessa discussão, né, nos currículos de formação, a implementação da tese número 11, que foi aprovada no último congresso interno da Fiocruz, que defende a diversidade e a inclusão
buscando justamente isso, o combate à discriminação e a todas as formas de violência. E aí, utilizando as palavras da Angela Davis, ativista contra o racismo, feminista, ela diz lá que a estrada para a liberdade, o caminho da libertação é marcado pela resistência em cada encruzilhada. Façamos desse nosso bate-papo, desse momento de reflexão, também um instrumento de resistência e luta contra o racismo na saúde. Muito obrigada.